Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. Esse nosso vídeo ele tem como tema características sociais e culturais da Primeira República no Brasil. Vamos relembrar aí, uma delimitação no tempo. Estamos falando então do período de 1889 a 1930 no Brasil. E algumas características sociais e culturais são importantes aqui de ser lembradas. Por exemplo, a questão do crescimento das fábricas e da organização dos trabalhadores. O Brasil estava aí nos seus primeiros impulsos de industrialização na virada do século XIX para o XX, embora ainda com a economia muito dependente do café, mas você tem, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro começando a crescer as fábricas. E nesse contexto, os trabalhadores se organizando para pedir melhores condições de trabalho, melhores salários, e aí você tem dentro disso, por exemplo, a greve geral de 1917 em São Paulo, a ligação de muitos trabalhadores e organizações sindicais com o Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922, e muitas vezes essas organizações, protestos, etc., sendo tratados como caso de polícia, como muitas vezes ainda é até hoje aqui no Brasil. Além disso, você tem uma característica de busca de modernização inspirado no padrão europeu. Então, o caso clássico aí do Rio de Janeiro no início do século XX, o Rio de Janeiro que passa por uma série de reformas urbanas, principalmente no governo do prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906, para colocar o Rio de Janeiro num padrão que fosse semelhante a Paris, Londres, etc. Então, nessas reformas urbanas, você tem, por exemplo, a instituição de políticas sanitárias, a obrigação de vacinação, a retirada dos pobres do centro, então muitos desses pobres vão para as periferias, aumentando aí as favelas no Rio de Janeiro já no início do século XX, a destruição de antigos prédios, de cortiços, tal, para a construção de novos prédios que atendessem às demandas de modernidade arquitetônica no início do século XX, o alargamento das ruas, algumas reformas para tratamento de esgoto no centro do Rio, e tudo isso gerando conflitos sociais. Então, essas reformas aí, elas geraram muitos questionamentos, Qual que é a participação do povo nisso? Aonde as camadas populares mais pobres vão entrar nisso? Será que elas realmente seriam beneficiadas? Então você tem todo um processo que não foi feito de forma pacífica. Exemplo disso, a revolta da vacina em 1904, quando capitaneado pelo cientista Oswaldo Cruz, há uma política para se vacinar a população contra a febre amarela, mas a forma autoritária como isso foi feito, e aí juntando questões de machismo no meio, e outras, até mesmo algumas fake news já no início do século XX, sobre porque a vacina vai esterilizar os pobres e tal. Então juntou tudo isso, houve uma revolta que só foi controlada quando se uniram tropas do Rio de Janeiro e tropas de outros estados brasileiros para ajudar a conter essa convulsão social acontecendo no Rio. Falando em revoltas, você tem também nesse período aí da Primeira República a a Guerra de Canudos, onde tropas do governo brasileiro destroem a comunidade de Belo Monte, no sertão baiano, liderada por Antônio Conselheiro, e que foi visto como ameaça pelo governo federal. A revolta do Forte de Copacabana, onde fez parte aí de todo um contexto onde tenentes do exército protestavam
pelo fim da corrupção, pela moralização da política brasileira, pelo maior investimento em educação. Então você tem, você tem esse movimento tenentista aí muito forte que cujos tenentes vão participar da revolta do Forte de Copacabana em 22, do golpe dado por Getúlio Vargas em 30 e de alguns outros momentos da história brasileira que serão relembrados aí nos próximos vídeos. Temos também, assim, não podemos esquecer da revolta da Chibata, né, em 1910, aí, com marinheiros liderados por João Cândido, depois preso, expulso da marinha e tal, onde marinheiros no Rio de Janeiro protestavam contra a política de castigos físicos aos marinheiros, né? Então você tem um contexto aí, né, de revoltas. Além disso, cabe mencionar aqui também, no contexto artístico, a chamada Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922 em São Paulo, e que vai marcar aí o início do movimento modernista no Brasil, né? O movimento modernista nas artes, não só na poesia, na pintura, mas na escultura, em todo tipo de manifestação artística, até mesmo no cinema e tal. Essas manifestações artísticas chamadas de modernistas e que contestavam as regras engessadas da arte, né, pregando aí uma maior liberdade artística, né, uma liberdade na criação artística, e tudo isso vamos ver a partir de 22, né, e isso foi divulgado, foi muito divulgado depois através de revistas de arte moderna que divulgavam produções desse movimento, ou né, vários outros eventos, manifestos de artistas que pregavam aí defendiam, né, a arte moderna e uma maior liberdade na criação artística. Nos próximos vídeos teremos mais aí, né? Nós teremos ainda outros desdobramentos, não só da Primeira República, mas de tudo que sucedeu este período na história brasileira. Muito obrigado.